Ele é maravilhoso. Curva suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te glorificar, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, porque nós precisamos te ouvir. Nós somos sedentos, Senhor Jesus, da tua palavra, da tua voz. Ministra, Senhor Jesus, nos nossos corações. Fala, Pai, porque a tua igreja quer te ouvir. Repreendo, Senhor, no nome de Jesus, o ladrão da mensagem, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Quero te pedir para abrir em Ezequiel 37. A gente vai ler do 1 ao 14. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetizem e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e o fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. O que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele foi levado por Deus a um vale de ossos secos. Diante de que cenário? O povo de Israel, o povo de Deus, o povo eleito do Senhor, eles tinham abandonado a fé. Eles tinham se afastado do Senhor. E com isso, não tem como, né? A gente estar longe do Senhor e viver uma vida de bênção, porque o Senhor é o Deus da bênção. Então, para eu viver uma vida de bênção, eu tenho que estar perto do Senhor. E automaticamente, não porque o Senhor é ruim, mas uma consequência dos seus próprios atos, ao eles se afastarem, ao eles abrirem mão da sua fé, o que aconteceu? Eles começaram a colher as maldições. E uma delas foi o exílio. Então, esse povo que antes tinha sua terra, um povo abençoado, um povo bendito, um povo que diante deles o Senhor colocou
colocam diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Eles escolheram a maldição. Então, o que aconteceu? Eles foram para o exílio. Eles foram levados cativo por outros povos. E eles estavam num cenário, assim, extremamente sem esperança. Extremamente desanimador. Né? Então, assim, simbólico isso dos ossos secos, porque realmente eles não viam vida diante do cenário totalmente desesperançoso que eles estavam vivendo, um cenário muito triste, um cenário de opressão, um cenário onde eles não tinham liberdade, onde eles estavam sendo oprimidos por outros povos, e eles foram levados cativos. E o que aconteceu? Nesse período, eles provavelmente, aqui diz, né, eis que, acho que é no versículo 11, no versículo 11 diz assim, eis que dizem, Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Qual era o olhar deles diante dessa situação? Derrotados. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí o que o Senhor faz? O Senhor leva Ezequiel para frente de um vale de ossos secos para dizer assim, eles estão falando que estão exterminados? Eles estão falando que não tem mais jeito? Eles estão falando que já era, daqui é para a morte? Então vem cá para vocês verem o que eu posso fazer com os mortos. Sabe? Vem cá para vocês verem o que eu posso fazer diante de um cenário que para vocês não tem mais jeito, não tem mais solução. Olha o que eu posso fazer nesse cenário. E é nesse cenário que Ezequiel é levado diante desse vale dos ossos secos. Então, assim, falando para o povo de Israel. Né? O povo de Israel olhava um cenário e a misericórdia do Senhor é tão grande que eles estavam vivendo essa consequência por fruto das suas próprias ações. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, Ele é tão bom, que mesmo diante das consequências dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, o Senhor tem, depois do juízo, uma palavra de bênção, uma palavra de restauração. Então, assim, às vezes a gente pensa, né, essa situação não tem mais jeito porque fui eu que errei. Essa situação não tem mais jeito porque eu pisei na bola, eu dei furo. E hoje o Senhor fala para você, mesmo que você tenha errado, eu tenho hoje uma palavra de restauração para você. Eu tenho hoje uma palavra de conserto daquilo que você diz que não tem mais jeito, daquilo que você diz que não tem mais solução. Mesmo que você tenha colocado a sua mão e por isso errou. Porque quando a gente coloca a nossa mão, a gente acaba errando, a gente acaba colhendo os frutos. E o Senhor hoje fala para você, mesmo que você tenha colocado a sua mão, mesmo que você tenha feito tudo errado, mesmo que você esteja no exílio, existe uma palavra de restauração para você hoje. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. E aí, assim, diante desse cenário, Ezequiel é levado nesse vale de ossos secos. É esse o cenário. É para esse povo que Ezequiel está falando. Né? Esse povo que não tinha mais esperança, esse povo que estava cativo, esse povo que estava escravo. E para pensar, qual é a esperança de um povo escravo, cativo, sem força? Nenhuma. Eles não podiam fazer nada. E é diante desse cenário que o Senhor leva Ezequiel para poder profetizar. E aí eu tirei alguns pontos desse texto para que a gente pudesse pensar junto. Né? O primeiro desse texto aqui que o Senhor me trouxe, o Senhor me trouxe, é o seguinte, eu quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. E o primeiro ponto, todos abriram? Todos acharam? Amém? O primeiro ponto é o seguinte, você foi chamado para um propósito. Eu quero que você vire para o irmão do seu lado e fale isso. Você foi chamado para um propósito. Glória a Deus. O que diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Aqui está falando das funções, né, dos papéis que o Senhor deu para cada um. E está falando, a gente tem que andar segundo o que o Senhor nos concedeu, conforme Deus nos chamou. Nós fomos chamados, né? Nós temos um chamado, nós temos um propósito. Por que eu estou falando isso? Ezequiel tinha um chamado. Ezequiel tinha um propósito. E assim, quantas vezes o cenário que a gente está vivendo, a gente não entende, a gente sofre.
mas colabora com o seu propósito. E esse cenário colaborou para o propósito de Ezequiel. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. Você tem um chamado, você tem um propósito. Existe algo que o Senhor quer fazer na sua vida. Existe algo que o Senhor quer fazer em você. Você foi chamado para um propósito. A sua vida não é em vão. A sua vida não é em vão. A sua existência não é em vão. Foi cantada aqui na frente. Desde o ventre da minha mãe, a sua história eu já tinha escrito. Isso é bíblico. Isso foi falado para um profeta. Então, assim, o que a gente está cantando aqui é a palavra de Deus. Você foi chamado para um propósito. Então, assim, qual é o teu propósito? Importante a gente se perguntar, né? Qual é o meu propósito? Para que Deus me chamou? Para ser um adorador? Sim. Para servi-lo? Sim. Mas o que Ele tem para mim? Por que eu preciso saber? Porque quando eu entendo o meu propósito, eu aceito e me submeto ao processo. Não existe propósito sem processo. Foi falado isso aqui, né? Que os grandes homens da fé viveram coisas maravilhosas, grandiosas, mas existia um processo. Existiu ali um trabalhar de Deus para que eu possa viver o meu chamado. Então, assim, qual é o teu chamado? Para que o Senhor te chamou? O que Ele quer de você? Você foi chamado para um propósito. Quantas vezes a gente pede, né? A gente, inclusive esse texto, a gente às vezes relaciona muito com o que a gente quer, né? Ah, Deus ressuscita, Deus faz, aí eu atrelo o que eu quero. Não é bem isso, depois a gente vai chegar. Deus realiza sonho? Realiza. Ele ama realizar os nossos planos, os nossos sonhos. Mas nós temos um chamado, nós temos um propósito. Nós fomos chamados para realizar um propósito que vem do coração de Deus. Então, tudo que eu vivo, tudo que eu estou passando, coopera para o propósito que eu fui chamado. Ezequiel, interessante isso, porque ele é um profeta que ele foi chamado para profetizar num cenário completamente diferente, né? Ele profetizava ali, diante dos vários ossos secos. Então, assim, mas hoje em dia nós estamos lendo essa história, nos inspirando nessa história. Colaborou para o propósito, colaborou para o chamado dele. Então, assim, tudo que você vive, tudo que você está vivendo em Deus, pare e pensa. Pare e pensa, eu fui chamado para um propósito. Está doendo? Está doendo. Mas eu estou sendo preparada para o meu propósito. Está difícil, mas Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui? Sabe, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação que eu estou vivendo? Para que eu cumpra o propósito que o Senhor estabeleceu, porque afinal, não é que Ele cresça e eu diminua? Não é isso? Então, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? É a gente se perguntar hoje, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual o lugar que eu tenho que estar? Sabe, o que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso entender que eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu tenho um propósito, eu fui chamada para um propósito. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente entende que ser crente é o propósito, mas não. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um propósito para você, Ele sonhou com você. Eu estou colaborando para o meu chamado? Eu estou colaborando para o meu propósito? Porque assim, Ezequiel colaborou. A Bíblia diz o seguinte, que ele fez assim, ó. Ele me fez andar ao redor deles, eu pude ver que eram muito numerosos. E a superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. O que é isso? Dependência. Eu não sei nada. Sabe, pai? Isso aqui pode ver? Assim, vamos trazer para a lógica. É um cemitério, gente. Pararam para pensar que é um cemitério? Levam a gente no cemitério. Pode reviver? O que você vai falar? Óbvio que não. Impossível. Ele disse o que ele achava? Não. Senhor, tu o sabes. O que ele está dizendo? Eu não sei. O Senhor sabe. Quando a gente entende que a gente foi chamado para um propósito, a gente tem essa postura que Ezequiel teve diante do Senhor. Senhor, tu sabes. Eu não. Então, assim, o que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero. Não é que eu estou com vontade. Tu sabes. Eu não. Então, me mostra, me ensina. Para que eu fui chamado? Eu tenho um propósito.
E eu tenho que viver em independência para viver esse chamado, para viver esse propósito. Segundo ponto que eu separei para a gente pensar é o seguinte, diz assim, esse é forte, exatamente o que eu estava falando antes. O plano é dele e não seu. Consegue virar para o teu irmão e falar isso? O plano é dele, não é seu. Eu quero que você abra em Mateus 3, a gente vai ler do 13 ao 15. Diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que o João o batizasse. Jesus, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. Não. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. O que está acontecendo aqui? João, né, a voz que clama no deserto, está lá batizando o povo. De repente vem Messias, o próprio Deus, e chega para ele e fala assim: me batiza. O que João fala? Eu tenho que ser batizado por você? Quem sou eu? Pecador? E aí, o que Jesus responde? Jesus responde assim, ó: mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Você pode repetir essa frase? Então ele concordou. Concordar é o que te cabe. Concordar é o que te cabe, o plano é dele. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, a palavra diz que nós viramos, que nós abdicamos de viver e a partir de hoje eu vivo para Ele. Concordar é o que te cabe. Então, assim, quando a gente lê esse texto dos Vales dos Ossos Secos, às vezes a gente entende assim: ai, Senhor, os meus planos voltem a viver, os meus sonhos voltem a viver, os planos dele voltem a viver, os sonhos dele voltem a viver. O que nos cabe? Fazer o que João fez, concordar. Eu não entendo, você é Deus, eu sou homem, como eu vou te batizar? Mas o que eu faço? Eu concordo. Para quê? Para que a justiça seja feita. Qual é essa justiça? Em outros evangelhos, eu não me lembro qual, mas tem alguns que falam: é necessário que se cumpra a palavra. Existe uma palavra que já foi liberada sobre você. E para eu viver o melhor de Deus, para eu viver o que Deus tem para mim, por que o melhor de Deus? Porque o que Deus tem é sempre melhor. Vale sempre a pena a gente abrir mão do que eu quero, do que eu planejo, porque o que Deus tem é infinitamente melhor. A palavra diz que os planos dele são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Então, assim, João aqui não entendeu, mas ele obedeceu. Para quê? Para que se cumprisse a palavra. O plano é dele. Então, assim, o que o Senhor tem para você é só para você. E ele vai realizar. Sobre qual o problema? Eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que ele faça da minha forma. Porque senão não serve. Porque afinal eu sei tanto. Eu sei o que é melhor. Sabe? E assim, hoje o Senhor está falando para você: ei, filho, eu quero fazer coisas maravilhosas e insondáveis na sua vida. Mas os princípios que eu vou colocar, sou eu que coloco, não é você. A forma que vai fazer, sou eu que vou estabelecer, não é você. E assim, gente, glória a Deus por isso, porque Ele faz melhor. Ele nos surpreende, Ele faz infinitamente melhor. Então, aquele povo, vamos parar para pensar no texto. Qual eram os planos daquele povo? Morrer cativo, morrer escravo. O plano daquele povo era morrer escravo, porque assim, não tinha mais jeito. E qual era o plano do Senhor? Fala para Israel que do jeito que eu estou ressuscitando esses ossos secos, eu vou trazer eles para a sua terra, eu vou trazer restauração. Com qual plano eu fico hoje? Com o plano que Deus tem para mim, infinitamente melhor ou com o meu? Hoje é tempo da gente escolher viver os planos de Deus. É tempo da gente escolher falar assim: Pai, eu não quero que seja do meu jeito. Eu não, porque assim, existe bonança, gente, depois do sofrimento. Existe honra, existe graça, existe bondade. O Senhor
a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você, mas é necessário que eu faça como João fez, concordar. Hoje o Senhor quer ouvir assim, ó, sim e amém. Senhor, sim e amém para os teus planos para mim. Sim e amém para o que o Senhor já desenhou, para o que o Senhor já sonhou, porque o Senhor já planejou. Independente se eu estou entendendo como está sendo feito ou não, João não entendeu. João não entendeu, mas era necessário para quê? Para que a palavra se cumprisse. Qual era a palavra? Gente, a gente está aqui. Qual era a palavra? Jesus morrer e nascer a igreja. Filhos benditos de Deus. A palavra era que a gente tivesse redenção. A palavra era salvação. Então o plano dele é sempre melhor, mas é dele. E hoje o Senhor quer falar isso com você. Sabe, existe um lugar de entrega que o Senhor quer que a gente fique e às vezes a gente não gosta. Porque esse lugar de entrega, às vezes a gente precisa sair do controle. Às vezes esse lugar de entrega, a gente precisa abrir mão que as coisas sejam do nosso jeito. A gente não controla nada, irmãos. A gente, assim, é ser humano limitado. Mas na nossa fantasia, a gente acredita que a gente controla. Sabe, no nosso delírio, a gente acha que a gente está no controle. Veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, 2 anos. A gente não tem controle de nada. Sabe o que o Senhor quer? Dependência. Pai, faz. Eu sei que o Senhor tem o melhor. E assim, nesse texto, Ezequiel, ele não fala o que ele quer. Ele não faz o que ele quer. A Bíblia diz que ele faz assim, ó. Então ele me disse, profetize para esses ossos e digam, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. E profetizei como ele me havia ordenado. Versículo 10. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Achei lindo, porque hoje cantou aqui, né? O nosso general, não vou cantar, né? Vocês não merecem isso, mas cantou o nosso general é Cristo. O nosso general tem sido Cristo? Porque aqui fala de um exército e fala assim, versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado. Ele não chegou lá falando o que ele queria, para começo de conversa. Ele falou o quê? Podem falar. Ele falou o quê? O que foi ordenado. É isso. O plano é dele, não é meu. Então, quando eu canto que o nosso general é Cristo, o que eu estou falando? Pai, eu vou onde o Senhor manda. Eu faço o que o Senhor quer. Eu falo o que o Senhor quer. Eu vivo do jeito que você manda. Porque a gente canta, às vezes a gente não percebe no que a gente está cantando, né? General. O que é general, gente? É quem dá as ordens. General é quem dá as ordens. Ele está sendo meu general? Ele está sendo seu general? Porque o plano é dele. O plano não é seu. E, gente, que bom. Que bom. Eu lembro do casamento da Raquel, né, que eles vieram aqui na frente, 3 meses. E foi bom, amiga, seu casamento? Vocês foram surpreendidos? O plano é dele, não é meu. Então, quando ele faz além. Ele faz muito mais, muito mais incrível do que eu pensei. Mas o que eu preciso fazer? Fazer o que ele me ordenar. Foi assim que Ezequiel fez. Ele só repetiu a palavra que foi dita. Qual foi a palavra que foi dita sobre você? O que Deus disse sobre você? Sabe, qual foram as promessas que ele fez para você? O plano é dele, não é meu. Mas para eu viver o plano, eu tenho que andar seguindo ordem e não achando que eu tenho que dar as ordens. Terceiro ponto e último. Eu só preciso me posicionar. Diga para o irmão que está ao teu lado, precisa se posicionar. Não precisa abrir, eu vou ler e vocês só acompanhem. Efésios 4, do 12 ao 16. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todos as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que eu fui chamada para um propósito. Eu preciso entender que o plano é dele, não é meu. E eu preciso me posicionar dentro do plano. Existe um versículo que é muito conhecido e que às vezes a gente fala só a primeira parte, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente para aí, não amam a Deus. Mas ele continua e diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu entendo que eu fui chamado para um propósito, quando eu colaboro com esse propósito, eu falo, pai, o que o senhor quer de mim? Ah, o senhor quer isso? Ok, estou dentro do propósito. Quando eu entendo que o plano é dele, não é meu, existe uma graça sobre mim, por eu estar dentro do propósito dele, dentro do plano dele. É isso que a palavra diz, que tudo vai cooperar, e tudo é tudo. Porque às vezes a gente acha que isso aqui não é capaz de cooperar, e é isso que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel olhava aquela situação e falava assim, isso aqui não tem como cooperar. Exílio, cativeiro, isso não tem como cooperar. E cooperou. O Senhor restaurou, houve arrependimento, houve conserto. Tudo é tudo. Então, quando eu entendo que eu estou dentro do propósito, quando eu entendo que eu fui chamada para um propósito, quando eu entendo que o plano é dele, não é meu, existe uma graça sobre mim. Porque tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo. Até essa situação difícil que você está passando. Que às vezes, eu sei, irmãos, às vezes é difícil de entender. Como isso pode cooperar? Como isso que eu estou vivendo é tão difícil, me gera dor, pode cooperar? Pode. Por quê? Porque o seu sentimento, a sua emoção diz que não pode cooperar. Só que entre a sua emoção e a palavra, fica com a palavra. Ela é verdadeira. E a palavra diz que pode cooperar. Então vai cooperar. Independente da situação. Independente da situação. É crer num Deus que me molda, que me forja, mesmo quando eu estou no deserto, mesmo quando eu estou passando por sofrimento, mesmo quando eu estou passando por dificuldade, é entender que existe um Deus com palavra de restauração para mim. Existe um Deus com palavra de restauração para você. Pode e vai cooperar para o seu bem. Mas o que eu preciso fazer? Me posicionar. Eu preciso me posicionar. E quando eu li esse versículo, o versículo 13 diz assim, 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro. Sabe quem que induz ao erro? Satanás. E sabe qual é o erro que ele tem induzido muitos de nós? De que a nossa vontade é melhor que a de Deus. Satanás tem sussurrado isso no nosso ouvido. Que Deus é esse que você serve que está passando por isso. O ímpio não passa. Sua vizinha não passa. Sua colega não passa. Sua prima não passa. E você está passando. Sabe o que é isso? A voz que induz ao erro é Satanás. Fazendo com... Você para pensar que a estratégia é sempre a mesma? Como é que foi lá no jardim? Como é que foi lá? Mas é sério que você não pode comer de nenhuma árvore? Deus nem disse em nenhum momento que não podia comer de nenhuma árvore. Mas é nos fazer duvidar da bondade de Deus. Porque afinal, se eu estou sofrendo, é porque Deus não está comigo. Se eu estou sofrendo, será que Deus é tão bom assim? Então assim, questiona. De quem é essa voz que está te fazendo o tempo inteiro duvidar da bondade de Deus? De um Deus que cuida de você até no seu sofrimento. De quem é essa voz? Se você abrir a Bíblia e olhar, você vai ver de quem é. Porque existe um padrão. Então, de quem é essa voz que está te fazendo duvidar de um Deus que está sempre com você? Ele não prometeu em nenhum momento para a gente que a gente não teria dificuldade, mas Ele prometeu que a gente venceria.
Então, de quem é essa voz que me faz duvidar da bondade de Deus? É de Satanás. E assim, gente, eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso me posicionar e entender que eu tenho um chamado. Eu fui chamada para um propósito. Eu preciso entender que o plano não é dele. O plano é dele, não é meu. E quando eu entendo isso, eu paro de me frustrar por cada situaçãozinha que eu faço na minha mente e não acontece. Eu crio uma situação na minha mente e não acontece. Mas se eu lembrar o plano é dele, não é meu, acabou isso, porque eu vou entender. Cara, tá tudo cooperando para o meu bem. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não esteja confortável, está cooperando para o meu bem. E eu preciso me posicionar. Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer de mim? Eu me posiciono. E a partir do momento que eu me posiciono, existe uma graça sobre mim que vai fazer tudo cooperar para o meu bem. O que o Senhor está falando para você hoje? Existe uma palavra de restauração para você. Aquilo que você olha e acha que não tem mais jeito. Aquilo que você olha e acha que não tem solução. Sabe, aquilo que você olha assim com os olhos naturais, realmente não tem. Sabe, às vezes a situação com os olhos naturais realmente não tem. Para aquele povo, aos olhos naturais não tinha. Mas o Senhor é um Deus do sobrenatural. E aí assim, se eu obedeço, eu posso viver o sobrenatural. Porque Ezequiel disse... E eu segui as suas ordens. E eu apenas obedeci. E ele viu osso se juntando, barulho. E daqui a pouco a carne e o espírito. E algo que estava totalmente morto reviveu. Qual é a área da sua vida hoje que está morta? O que hoje para você não tem mais jeito? Existe uma restauração do Senhor para você. Na área emocional, na área sentimental, na área familiar, nas emoções, na saúde mental. Não sei, o Senhor sabe. Mas existe uma palavra hoje de restauração. Por mais que pareça não ter jeito, e às vezes parece, às vezes o cenário realmente é desanimador. Mas o mesmo Deus que fez ossos secos, gente, ossos secos é o cenário final. Já não existe mais nada. Já não existe mais nada. E Ele fez crescer vida daquele lugar de morte, daquele lugar de vazio, de sequidão. Ele fez brotar vida. E esse mesmo Deus hoje está aqui, dizendo que existe uma palavra de restauração, de vida em lugar de morte para você. Feche os seus olhos. Fala com Deus nesse momento. Fala com o Senhor assim, qual é a área da sua vida que você entende que está morta? Que está aquele vale de ossos secos. A área da sua vida que você já não tem mais esperança. Como aquele povo, o povo de Israel não tinha mais esperança, você também não tem. A área da sua vida que, aos olhos naturais, é o que os homens dizem, acabou. É o fim. Fala com o Senhor, Senhor, eu sei que eu fui chamada para um propósito. Senhor, me ajude a cumprir o meu propósito. Pai, independente das dores, me ajuda a cumprir o meu propósito. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero que seja do meu jeito. Eu abro mão, Pai, de querer controlar, de querer que as coisas saiam do meu jeito. Eu sei que o Senhor tem um compromisso com a sua palavra. O Senhor tem um compromisso com o seu plano. E o seu plano é sempre melhor. A tua palavra me diz que os teus planos são infinitamente maiores e melhores que os meus. Pai, eu estou aqui, Senhor, mesmo sem entender, mesmo achando que a situação não tem jeito, eu me submeto. Eu me submeto à tua vontade, porque o plano é seu e não meu. Fala com Deus, Pai, me ajuda a me posicionar. Muitas vezes, Pai, o desânimo, a tristeza, o cansaço, Pai, faz eu sair da minha posição. A posição que eu deveria estar desde o início, Pai. Às vezes o desânimo, o cansaço, a incredulidade, Pai, me faz sair da minha posição. Senhor, hoje, segura na minha mão, me faz voltar. Me ajuda a voltar, Pai, para a posição onde eu nunca deveria ter saído.
Porque eu sei que quando eu me posicionar no lugar que o Senhor quer, para cumprir o meu chamado, o meu propósito, tudo vai cooperar para o meu bem. Abre o seu coração para o Senhor agora. Ele quer te ouvir. Graças a Deus, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras. Venha para o nosso culto de ensino. Venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, venha aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Está trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill. Vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família. Aqui na rua Mar del Plata, 803. Você é o nosso convidado, vem?